Muito boa noite. Noite muito fria no interior de São Paulo, cidade de Itu, onde nos encontramos no dia de hoje. Dia 18/5. Prosseguindo a nossa série de mestres cabalistas aqui no canal. Falamos sobre Christian Rosenkreuz, alemão, do século 17. Meados do século 17. E hoje vamos falar de um mestre cabalista judeu. Como eu já disse, não vamos puxar para uma linha de religião aí, vamos, igual o Christian Rosenkreuz, que falamos sobre ele. Ele é um mestre da cabala cristã. Agora o que nós vamos falar hoje é um mestre da cabala hebraica, cabala judia. Bastante conteúdo para falar sobre esse personagem, então hoje nós vamos falar um pouco dele e amanhã vamos falar mais um pouquinho dele, tá? Legal? Então vamos falar hoje de ninguém menos do que o grandioso Akiva Ben Yosef. Akiva Ben Yosef viveu entre os anos de 40 a 135 da Era Comum. Então a gente vê que esse grande mestre cabalista revolucionou não só o judaísmo, como também trouxe à luz a muito conteúdo cabalístico que foi transmitido até mesmo para outras linhas de teologias, linhas de teologias que foram se nascendo desse tempo até aqui. Vemos que é uma idade muito nos primórdios da Era Comum, anos 50 depois de Cristo, da Era Comum, né? Então, historicamente, devido a gente acreditar que ali tem em cima do nosso próprio calendário que usamos hoje, tem ali uns anos perdidos ali. Na verdade, Jesus viveu na época de 70, no ano 70 depois de Cristo. Se for ver de um ponto bem histórico mesmo, a gente pode falar que ele foi até ali contemporâneo do próprio Cristo, dos hebreus, dos romanos. Se falar Cristo ressurreto é romano, tá? Não tem nada a ver com o hebraico. Cristo é o Deus dos romanos. Legal? Vamos lá. Então, vou ver no ponto histórico contemporâneo, né? Foi um Tanaíta. O que é um Tanaíta? O que é o Taná? Taná é um compilado de 25 livros hebraicos que são compostos da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e depois mais os livros dos profetas, salmos, provérbios. Por que então que a Bíblia católica, protestante, eles têm 27 livros 29 livros? Eles têm 29 livros no Antigo Testamento. Existem 25 livros no Taná, que é o Antigo Testamento. Por quê? Porque alguns livros como Primeira Reis, Segunda Reis, eles é encarado como um único livro.
Mas prosseguindo, né? Ele é um tanaíta, então um grande estudioso da Torá, do Taná, conhecedores das profecias e tudo mais. Legal? Vamos lá. Um tanaíta hebreu que introduziu um novo método de interpretação da lei oral. Para quem não sabe, quando Deus deu a Torá para Moisés em Monte Sinai, o texto original diz que Deus entregou para Moisés as Tarot. Torá, no singular, uma Torá. Tarot, quem diz não, é duas pedras. Duas pedras, então é Torot, que são duas, plural. Porém, no judaísmo rabínico é encarado que existe uma lei que não está escrita, ela é oral, transmitida de mestre para aluno, de pai para filho e assim por diante. E o que acontece é o seguinte: esse Akiva a Cabala até mesmo tem bastante pontos, e inclusive pontos que ela é transliterado aquilo que era transmitido oralmente, ok? Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Complexo. A Alahá, a lei oral, que no futuro veio a se tornar a Mishnah, que é muito usado hoje no rabinato. A Mishnah, também estudo a Mishnah. A verdade é que eu também sigo alguns ensinamentos judaicos. E isso aí, com o longo do processo de passar aqui informações, eu vou chegando nesses pontos que são bem legais e quero explanar bem meu ponto de vista, é bem legal, tá? Vamos lá. Então, ele criou a Mishnah, que é a lei oral transcrita. Porém, por falta de aparatos, como nós estamos bem no contexto bem histórico aqui, por falta de aparatos históricos, seu nome virou assunto para inúmeras lendas populares. Uma delas é a lenda do pomar, ou a lenda do paraíso, como que é traduzido, transliterado para português. Então vamos lá. Nessa lenda é bastante complexa. Se a gente for contar ela, é legal a gente depois já vir falando em cima de uma tradução cabalística, para ninguém ficar... Porque ela é bem complexa também, viu? E a maioria dos assuntos são bem complexos quando vamos falar de cabala. Mas não... Desculpe. Não um assunto tão... chato. Não um assunto tão complexo assim, a ponto que não dá pra entender e absorver 100%, mas para ter um bom entendimento legal, dá para acompanhar. Vamos lá. Virou, por ser muito aparatos históricos, ele virou... O nome dele é muito posto como... É muito usado em muitas histórias, lendas, que até mesmo eu mesmo, de verdade, eu até acredito muito no que é passado, viu? Aí vamos lá. Uma delas é do pomar. O lado do pomar é o seguinte: diz que a lenda consiste no seguinte situação. Não vou contar ela detalhada, vou contar ela num contexto. Ele e mais 3 rabinos subiram ao paraíso. Alguns dizem que em corpo, alguns dizem que em espírito. Mas isso é um outro assunto. E aí o que acontece? Chegando lá, quando chegou nos salões de mármore, ele
ocorreram algumas coisas com os três